Bom dia a todos. Meu nome é Luís Pedrosa e hoje, neste webinar, vou fazer uma breve introdução ao Structure System. Então, o que é que eu vou querer fazer? Basicamente, o objetivo deste webinar será fazer a modelação deste pavilhão de uma forma bastante simples, recorrendo a esta feature que já há algum tempo tenho encontrado alguma resistência de alguns clientes ou utilizadores de SolidWorks em utilizar. Então, em primeiro lugar, vou então começar por fazer a modelação de um fecheiro SolidWorks, em que vou começar mesmo no início de tudo, sem nada, sem preparações. Basicamente vou começar uma peça do zero e vou aí avançar com tudo, desde começar a criar as minhas linhas de referência e depois sim criar os meus elementos estruturais. Então vou passar aqui para o SolidWorks e vou começar por criar uma nova peça. Com isto, vou dizer então que quero fazer então um sketch no meu plano de topo. E ao fazer o sketch no meu plano de topo, vou dizer que quero fazer um ponto na minha origem. E depois de fazer este ponto na minha origem, o que é que eu agora vou fazer mais? Vou utilizar então aqui o meu comando do Linear Pattern para me ajudar a fazer os pontos onde eu vou querer localizar os pilares do meu pavilhão. Então vou fazer então aqui o meu Linear Pattern. Vou começar por dizer que quero selecionar o meu ponto inicial de referência. Vou dizer que quero deixar um espaçamento de 5 metros entre os vários elementos e vou dizer que quero 3 pilares segundo a orientação de X. Na orientação de Y, vou dizer que quero 5 pilares com uma distância similar. Para além disso, aproveito para chamar a atenção de um pormenor. Quantos de vocês já não deve ter feito um linear pattern e ter questionado eu faço um linear pattern sketch e isto não fica totalmente definido? Porquê? Normalmente isso não fica totalmente definido porque estas opções que vocês estão a ver no vosso lado esquerdo de adicionar dimensões na ordem de X, na ordem de Y ou o ângulo, isto é o que vos vai bloquear o sketch. Senão vai-vos dar a possibilidade de poderem alternar ou rodar o vosso sketch depois de fazer o linear pattern. Então, vou avançar e fica então com a geometria ou com a base representada relativamente aos pontos de localização dos meus perfis. Com isto, o que mais é que eu agora vou fazer? Vou então criar planos de referência. Então vou definir um primeiro plano que vai estar a 3 metros de altura e um segundo plano que vai estar a 5 metros de altura. Ok, com isto já temos então praticamente toda a nossa preparação feita, só falta aqui uma coisa. Falta definir como é que eu vou aqui desenhar as almas que vão ligar entre os pilares. Então, para isso, vou ao meu plano de frente, vou iniciar aqui um sketch e vou começar por desenhar uma linha que vai daqui até mais ou menos aqui e vai até cá abaixo. Isto é interceptar os meus planos que eu aqui fiz. Depois vou criar aqui uma linha de construção. Para me ajudar, então vou já dizer que estes elementos estão juntos e aqui vou ter uma simetria. Depois também vou criar uma linha de construção, que esta linha de construção será paralela a este elemento e a distância que eu vou querer entre estes dois elementos será de 180. Falta-me então agora só aqui fixar uma distância que vai deste ponto até a minha linha de construção e vou dizer que vai ter 100 mm. Vou sair do meu sketch e ao sair então do meu sketch já tenho então a nível de preparação já tenho praticamente tudo. Então vamos avançar então agora para o meu Structure System. De forma, então ativo aqui a função e vou aqui ativar então os meus membros primários. Então, ao definir os meus membros primários, vou aqui abrir a janela de perfis e aqui mostrar algo que vocês já conhecem dos perfis de Elements, quem já modelou com perfis de Elements. Com isto vou passar aqui no instante ao PowerPoint só para vos chamar aqui a atenção de um pormenor, que é, relativamente à construção dos perfis de Elements, no Structure System vocês precisam de ter os vossos perfis guardados com configurações. Normalmente nos perfis do Elements eu tenho as duas possibilidades. Posso ter configurações, como posso ter as peças individuais por cada dimensão, ou por cada tamanho de perfil, de cada tipo.
Aqui não. Aqui vocês necessitam de ter o tipo e lá dentro as várias configurações com as respectivas dimensões. Aqui é só recordar que vocês aqui têm a janela que já conhecem da seleção, em que podem definir qual é que é o standard dos perfis, o tipo de perfis e a sua dimensão. Com isto, aproveito e já comecei a falar dos elementos primários, vou-vos falar então um bocado dos 4 métodos que vocês têm para definir os elementos primários. Então, os elementos primários podem ser definidos com a seleção de uma linha, que é aquilo que vocês já conhecem da definição dos perfis do Element. A seleção de planos, em que os planos, posso ter aqui um plano em que vai ser o plano que define a altura em que os perfis vão estar. Depois, a posição dos vários perfis, em que aí podem ver até representado com esses perfis a cor de rosa. A cor de rosa não, a roxo, aí que definem a posição onde eles vão estar. E depois a condição de fronteira, de onde até onde, em que aí vão ter os vossos perfis a azul. Depois, outra questão que aqui vão ter, tem aqui então a seleção por ponto. E é essa que eu vos vou demonstrar. Em que, ao selecionar um ponto, depois só precisam dizer a que altura é que vocês querem os vossos perfis. Um outro exemplo que ainda também vos vou demonstrar está relacionado com a construção de uma superfície, em que aí a superfície vai-me definir a altura e a dimensão dos meus perfis, depois a posição deles vai ser a interseção de planos sobre essa superfície. Então, passando então para o SolidWorks, e aqui definindo, então vou começar por definir aqui uns Hs, vou dizer que é um HE, e vou dizer que é um HE de 200. Este HE vou dizer o quê? Vou dizer então que, conforme estava a indicar, quero selecionar os pontos. Então, vou posicionar então sobre este elemento e sobre estes elementos. E vou dizer que a altura vai até este primeiro plano que eu aqui tenho. De seguida, vou fazer o mesmo passo, mas agora para definir os centrais. Então, vou dizer que é até aqui. E a altura, mais uma vez, vou dizer que vai até cá acima. Ok. Então, a nível de perfis primários, já está. Agora vou passar para os meus elementos secundários. Mas antes de avançar, mostrar então aqui os diversos tipos de elementos secundários que eu posso criar. Então, mais uma vez, tenho aqui 3 elementos, ou 3 tipos, em que o primeiro vai ser, através da seleção de um plano, vai-me definir a altura onde o meu elemento vai se encontrar. De seguida, para além de definir a altura, agora aí vou precisar dos elementos primários. Então, os elementos primários, basicamente, vão definir de ponto A até ao ponto B. A outra hipótese, basicamente, e desde de definir planos, defino os elementos primários na mesma, mas aí vou dizer que relativamente aos elementos primários, ou vou estar a uma determinada distância, ou proporção do elemento primário. Posso dizer que está a 0,5 e aí estou a dizer que está a metade do elemento primário. A outra situação é o ter um sketch com um ponto desenhado de referência inicialmente e vou dizer que desse ponto vai até àquele elemento primário que nós já ali tínhamos e, igual ao anterior, defino ou proporção ou distância. Então, vou passar mais uma vez aqui ao SolidWorks e vou então definir os meus elementos secundários. Então, como elemento secundário, vou dizer que a minha altura de referência, vou dizer que é definida por este plano que eu tenho cá em baixo. Para além disso, vou dizer que o elemento que eu vou querer fazer em primeiro lugar vai ser a distância que vai deste elemento até este elemento que aqui se encontra. Com isto, apercebo-me que o elemento está um pouco alto para aquilo que era suposto, então vou aproveitar, vou aqui ao meu perfil, e aqui até é justo, vou dizer que o perfil em causa não vai ser agora um H, vai ser um IPE, e este IPE vou dizer que vai estar a 180, ou vai ser um IPE de 180. Para além disso, a sua posição face ao meu plano não quer que seja ao centro, mas sim que o seu topo fique aqui coincidente. De seguida, então, vou proceder à seleção dos outros elementos. Então, vou aproveitar e vou dizer que agora os próximos elementos, vou dizer que é deste elemento até este. E aqui está a ir conforme é expectado.
De seguida vou dizer que é este até este central e este até este. Depois, para finalizar, vou selecionar então estes elementos que aqui estão. Com isto. E agora, agilizando então aqui um pouco o meu trabalho. Agora vou selecionar este elemento. Só que eu, ao selecionar este elemento, agora queria fazer de forma encadeada. Não quero estar constantemente a fazer a seleção do anterior. Então, para isso, ligo aqui à ancoragem. E com isto, ao selecionar o elemento, automaticamente ele preserva-me a última seleção. E assim, vai-me facilitar muito a seleção dos diversos elementos nas nossas estruturas. Ok, com isto está. Então o que é que agora me fica a faltar? Agora fica-me a faltar só um pormenor, que é o quê? Fazer então os perfis aqui para as minhas aulas. Aqui deste elemento secundário, agora vou dizer que é um elemento primário. E na definição do meu elemento primário vou dizer que é selecionar somente uma linha. Então vou dizer que é entre este elemento e este elemento. Como podem ver, ele está aqui rodado. Vou aproveitar para ir ao perfil, rodá-lo 90 graus e vou dizer que a sua seleção, vou dizer então que vai ser a sua parte de baixo, vai estar centrado com aquela linha. Ok. Agora vem a parte interessante, que é definir então os meus perfis, agora vem o tratamento de canto. Então, para o tratamento de canto, quando eu sair da minha edição, automaticamente vai surgir esta janela, em que pode ser automático. Quando eu digo automático, é a forma como o software vai juntar os grupos de elementos, ou então manual. Então vou passar mais uma vez aqui para o SolidWorks, vou sair então aqui da minha edição, e ao sair da minha edição, nesta etapa até vou dizer que vai ser manual. Como podem ver, já tem aqui uma série de pontos. Basicamente é o software a detectar quais são os sítios onde tem cantos para aplicar tratamento. Então vou aqui avançar um pouco. E avançando um pouco, o que é que eu vou encontrar? Que o software detectou dois cantos simples. Então vou fazer aqui um ligeiro zoom. E ao fazer o ligeiro zoom vou ver que o canto está com o tratamento que eu pretendia. Então, se está com o tratamento que eu pretendia, eu vou dizer que quero agrupar os vários elementos e assim poupa-me o trabalho. Ao selecionar de um lado, o que eu selecionar de um lado, seleciono no outro. Aproveito e chamo a atenção de um pormenor muito interessante. Se vocês forem a ver, tem esta janela aqui, ou estes botões. Estes botões passaram a estar disponível no SolidWorks na versão 2024. Na versão 2024 temos isto. E onde é que vocês conhecem este tipo de tratamento? Nos perfis do Elements. Nos perfis do Elements é que vocês têm este tratamento que é muito interessante. Passando então agora para o que realmente interessa, que é os complexos. O tratamento simples é mais simples, exatamente, mas os complexos é onde está o verdadeiro desafio. Então o que é que eu vou pedir então ao software para fazer? Em primeiro lugar, vou aqui selecionar então esta coluna do complexo. E aqui uma das coisas que vos queria chamar a atenção é que o software aqui reconheceu logo que o elemento primário será então o elemento de primeira ordem e os outros elementos deformam-se em função dele. Então vou pedir para este elemento fazer o mesmo para todos os elementos. Todos os elementos similares. Então se vocês forem ver, o software reconheceu e aplicou logo o tratamento a estes 4 cantos. De seguida, vou selecionar este elemento e ao selecionar este elemento vou ver que o tratamento também está a bater certo como eu queria. Então, mais uma vez, clico para detectar similares e o software voltou a agrupar. Vamos ao seguinte. Neste aqui, o objetivo é o mesmo. Aqui tenho o principal, o software automaticamente a definiu. Então, mais uma vez, vou agrupar. O que é que me fica a faltar? Este último canto, que é cá em cima. Então, neste último canto, o que é que eu estou a assistir? Estou a assistir que eu estou a recortar o meu elemento de viga. Então o que é que eu tenho que dizer? Tenho que dizer que os outros elementos são de uma ordem inferior. E assim o software vai-me recortar os outros elementos em função da nossa viga. E depois faz ali a esquadria. Com isto, vou validar. E ao validar, o software vai então proceder ao recorte dos vários elementos. Com isto, como eu já tenho estes corpos, vou aproveitar então mais uma vez para utilizar as ferramentas simples dos Linear Patterns. Então vou aqui ao meu front plane para definir a minha orientação.
E sobre isto vou dizer que quero copiar o quê? Vou querer copiar estes corpos que aqui se apresentam. Então, mais uma vez a distância entre eles vou dizer que é de 5 metros e vou dizer que é para o sentido de lá. Valido e tenho então a grande parte do meu pavilhão feito. Conforme eu vos tinha indicado, o que é que agora falta? Falta fazer uns elementos de ligação aqui e aqui aproveito para vos mostrar aquela opção de fazer a interseção dos elementos secundários com uma superfície. Então, para isso, até vou utilizar esta face de cima como referência. Vou iniciar aqui um sketch. Sketch este, vou dizer então que começa, por exemplo, neste canto. E neste canto vai mais ou menos até aqui. Então, o que é que agora vou aqui ajustar? Vou aqui ajustar, vou dizer que está posicionado este elemento. E faço aqui acima, vou dizer que é colinear. Com isto, vou a superfícies e aqui posso juntar então as duas coisas, superfícies com as minhas estruturas. Então vou dizer que é fazer uma planar surface. E nesta planar surface já me vai aqui ajudar a definir então a minha regra. De seguida, aproveito e vou selecionar então com base no meu right plane, vou fazer aqui um outro plano. E aqui entra uma coisa muito interessante, que é o quê? É esta opção de poder reproduzir vários planos à mesma distância. Então vou dizer que quero aqui definir, por exemplo, o afastamento de 1500 de um plano e aproveito e quero adicionar mais alguns planos. Então assim de forma automática o software adiciona estes planos. De seguida, vou então mais uma vez então ao meu Structure System. Vou dizer então que quero ir buscar então um novo elemento, este primário. Conforme eu indiquei, então é a interseção de uma superfície com planos. Então vou dizer esta superfície vai intersetar estes três planos. E para além disso, aproveito e vou buscar o right plane, que é o meu plano de origem. Para além disso, vou dizer o quê? Vou dizer que o perfil em causa não vai ser este IPE, mas sim vou dizer que vai ser um elemento de calha U e vai ser este elemento de 50, com 50 milímetros. Olhando aqui com melhor de destaque, a minha orientação não é esta, então vou dizer que a seleção do meu perfil será este ponto aqui e aproveito e defino que o alinhamento será sobre este alinhamento aqui. Aproveito e rodo aqui 270 graus. Valido e tenho então a definição então das minhas travessas sobre o meu pavilhão. O que é que agora falta fazer? Espelhar as travessas para o lado oposto. Então, como eu não fiz isto centrado, vou aproveitar para fazer então um plano ao centro. E vou então utilizar a ferramenta de Mirror, baseada neste plano. Só que aqui tenho uma curiosidade. É que quando eu trabalho com Structure System, basicamente eu tenho a opção de fazer o Mirror dos elementos todos que constituem este grupo. Então vou selecionar então os meus perfis. E automaticamente o software fez-me o espelho para o outro lado. Ok. Com isto vou aqui esconder as anotações e como podem ver, temos então o objetivo aqui do webinar traçado e aqui representado. Então, conforme indiquei então, acabámos por desenhar um pavilhão muito similar a este então que vocês estão aqui a ver. Com isto, vou-vos deixar então aqui um espaço para perguntas. Estejam à vontade então para fazer questões. Tem aí no vosso lado direito o acesso ao chat do webinar e aí estão à vontade para fazer questões. Não havendo mais questões, aproveito para vos falar que vamos ter então, já temos também definido então o calendário dos próximos webinars, que está no nosso site da Cadnia, e uma das coisas interessantes que eu vos queria chamar a atenção será este webinar do dia 16, em que este webinar
vou completar um pouco este pavilhão que acabei de modelar. Vou fazer então os conectores destes elementos para estes elementos do nosso pavilhão. Com isto, agradeço então a vossa presença neste webinar. Vemo-nos então nos próximos webinars.